está falando muito sobre boas práticas, IA, e o Carlos mostrou. Você fez o deploy do modelo na Azure, né, Carlos? No Foundry. Tá, qual que é a ideia aqui, pessoal? Deixa eu compartilhar minha tela. Show. A minha ideia é o seguinte. O Carlos fez um deploy de um modelo privado dentro da Azure e, enfim, isso consome tokens, mesmo que seja ambiente de desenvolvimento. Thales, tem alguma alternativa de eu rodar os modelos locais? Existem algumas alternativas no mercado, o Graph já mexeu bastante com isso, mas uma delas que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama de o produto da nuvem da Azure que gerencia as LLMs é o Azure AI Foundry, e a Microsoft lançou recentemente no Build o Foundry Local, que você cria meio que localmente os modelos. Então aqui, ó, a documentação é essa, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, tá? Aqui é a documentação oficial, tá em preview ainda, tá, pessoal? Mas assim, tá funcionando legal. Aqui é o documento principal e aqui é o repositório. Eu vou lançar um artigo amanhã, então fica ligado no meu LinkedIn, que vai ter coisa lá. E aqui, ó, eu já tô com instalado, eu instalei no Mac, ele é multiplataforma, Windows, Linux e Mac. Primeira coisa, ele já tá rodando, tá? Então eu vou pesquisar os modelos que o Foundry local tem disponível para mim. Então tem uma série de modelos disponíveis, alguns modelos rodam com GPU, outros modelos rodam só com CPU, você consegue ver os tipos dele. Para hoje a gente vai rodar aqui o FI 3.5, tá? É um SLM, que é um Small Language Model. E como é que eu rodo? Eu simplesmente pego o nomezinho desse cara, deixa eu dar um clear buff aqui. Vou rodar esse comandinho aqui, ó. Foundry Model, run, o nome do modelo. Eu tô rodando na forma do CPU, tá? Eu não tenho um GPU aqui. Aí, o José mandou, tá, pessoal, pra gente aí, ó. O MCP YDev. Uma dúvida, eu até achei interessante. Esse de CPU aí, ele roda legal aí em termos de performance ou é bem lento? Roda legal. Pô, roda rápido, hein, cara? Interessante. Ele acaba usando a CPU, então, mesmo que você não tenha... Nesse meu caso, eu botei pra ele rodar CPU, ó. Ele roda, cara, liso pra mim. O Thales, que eu não tinha visto, se você tenha, por exemplo, o FI 3 Mini 4K Instruct, que aí o próprio Foundry decide se ele vai usar CPU, GPU e tudo mais, né? Sim. Que aí... Enfim, pessoal, aqui eu consigo rodar, também, tá? Né? Se você se preocupar. Então tem um modelo rodando, deixa ele acabar aí. Aí qual que é a intenção? Aqui o modelo não está pronto para receber chamadas externas. Eu criei uma demo em C# utilizando o SDK do Semantic Kernel, que eu vou explicar já o que é isso. Aqui eu estou rodando o prompt, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu matar essa aplicação. E dar um clear buffer. Eu vou fazer o loading desse modelo. O que é o load? O Foundry Local tem um conceito que eu copiei aqui, ó. Ele tem um conceito chamado de service. O que é o service? Ele binda um modelo numa porta HTTP. Perfeito? Para você consumir por outras aplicações. É o que ele chama de serviço. Antes de você executar o serviço, você tem que fazer o load do modelo. Escolher qual modelo que vai ser executado. De novo, eu vou utilizar o FI3 Mini e ele está carregado. Beleza? Então tem um comandinho aqui legal que se chama Foundry Service Start. Estou startando o serviço e está rodando a porta 5273 e eu consigo ver o status desse cara. Enfim, são comandinhos aí do próprio CLI do Foundry Local, beleza? O modelo está rodando. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um projeto em Semantic Kernel. A gente já fez algumas lives sobre Semantic Kernel, né, Groff? Mas eu tenho uma demo aqui, pessoal, que eu vou mandar para vocês. É uma demo bem legal, que ela é um motorzinho que gera e executa queries em banco de dados, utiliza function calling, utilizando Semantic Kernel. Eu acho que tem .NET 8, mas enfim. E essa daqui é a documentação oficial do Semantic Kernel, tá, pessoal? Então, diferentemente do Azure AI Foundry que o Carlos mostrou,
Qual que seria a grande diferença entre o Azure Foundry e o Semantic Kernel? Os dois são formas de você criar agentes, mexer com LLMs, utilizando C# ou Python, por exemplo. A grande diferença é que o Semantic Kernel é um framework em nível de código. E o Azure Foundry é um recurso de nuvem, um produto. Então, tudo que o Carlos fez, mostrou pra gente na demo anterior, roda em servidor dentro da nuvem da Microsoft, dentro da Azure. E aqui vai rodar dentro da minha máquina, ok? Se alguém tiver dúvida sobre isso, manda no chat. Então aqui, o Semantic Kernel é muito simples de você utilizar, tudo gira em torno do que a gente chama de kernel. Então você cria as configurações do kernel utilizando aquela configuração de build factory, build pattern. E aqui, olha que interessante, eu falei que o endpoint que está sendo utilizado é o 5273, que é o mesmo endpoint que o serviço está utilizando. O protocolo que o Foundry Local utiliza é o mesmo protocolo da OpenAPI. Então, você pode verificar que eu estou utilizando o Edge OpenAPI Chat Completion aqui. Isso serve para qualquer modelo que o Foundry disponibiliza localmente. Botei o nome do modelo, estou iniciando o objeto principal do Semantic Kernel, que é o que ele chama de kernel, e aqui tem um monte de servicinho. Pode ter serviço de voz, serviço de agente, serviço de imagem. O serviço que eu vou utilizar aqui é o serviço de Chat Completion. Thales, o que é Chat Completion? Nada mais é do que uma conversa. Usuário-agente, usuário-agente. Então aqui eu não vou utilizar histórico, seria o thread no conceito do Carlos, a conversa. Aqui eu começo uma conversa vazia, que é o Chat History, e adiciono uma mensagem fixa lá, qual é a capital do Brasil. E eu peço para o meu agente, no caso, o meu modelo localmente processar essa mensagem. Ele vai anexar uma mensagem de volta via responsa e eu simplesmente vou printar essa resposta. Ó, tá lá. O modelo local respondeu, beleza? Se eu vier aqui no meu agente agora e der um stop, meu agente, ó, falando na gente, tô trabalhando demais, eu acho. No meu modelo parar, quando eu for executar esse carinha de volta, você vai ver que ele vai lançar uma exception. Bom, ele deveria, ó, respondeu. Enfim, o modelo morreu. Qual que é a grande vantagem disso, pessoal? É que se você está utilizando protocolos de OpenAPI remotamente, você consegue trazer isso para sua máquina. Então você consegue rodar offline, você consegue fazer um monte de coisas sem consumir tokens da sua nuvem, do seu produto principal. Então é uma dica legal aí para quem quer rodar os modelos locais. Tem uma coisa bacana também que você consegue compilar os modelos do Hugging Face para rodar na sua máquina também, seja ele qual for. Então, a própria documentação que eu mandei aí, você consegue seguir o passo a passo lá e baixar os modelos na sua máquina. Imagino eu que o catálogo vai aumentar com o tempo. Tá em preview e vamos ver quais vão ser as próximas novidades relacionadas a isso.